Quantos lembram a palavra que eu preguei no último domingo? Ó, a pastora está fiada, né? Qual o ponto que foi interessante para você, pastora? Aquilo que ele nos deu, né? O pai dividiu a herança entre os dois filhos. O texto começa assim, a parábola. O filho pediu a herança, o mais novo, ele dividiu a herança dele em duas partes, né? Deu uma explicada que, segundo a lei, que está em Deuteronômio, o filho mais velho recebe 2/3 e o filho mais novo 1/3. Mas diz que ele pegou e dividiu entre eles. Com o que ele ficou? Com nada. Aí depois, quando o filho volta, Fabíola está chamando alguém aí. Eu pensei que ela ia falar, será que é uma nova unção? Né? Eu me lembro uma pessoa que frequentou nossa igreja, de vez em quando ela pegava e saía assim por dentro da igreja, né? Um dia eu chamei aquela minha irmã e falei, irmã, que você fica toda assim? Ela falou, pastor, isso é a unção da águia. Eu falei, só vou te dizer uma coisa, a próxima vez que essa águia voar, eu vou derrubá-la. Vou dar uma pedrada nessa águia. Vocês riem, né? É que essas coisas não acontecem com vocês. Eu fui pregar numa consagração de líderes. Cheguei lá, gente, misericórdia. Primeira oportunidade, segunda oportunidade, agora mesmo chegou um grupo lá. Nada contra o louvor em espanhol, mas era um grupo de espanhol e falou, nós estamos aqui para bendizer o Senhor, e nós temos uma vigília, só vamos cantar 3 canções e estamos indo. Falei, e estava lá, e tinha um irmão lá, né, que ele ficava assim, tinha um lencinho, né, aí ele pegava o lencinho, vem cá, Tony, fica tranquilo, né, ele ficava assim, em volta das pessoas. Eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim e deles também. E quando foi 10 horas da noite, mais uma oportunidade. 10h15, mais uma oportunidade. Quando foi 10h20, eu chamei o pastor, falei, meu irmão, você me desculpe, eu tenho culto amanhã pela manhã, eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu estou indo embora. Eu fui embora, ué. Ainda tinha mais ou menos umas 5 oportunidades para dar. Ainda tinha uma missionária que ia falar de um projeto lá. Eu ia sair de lá 1h da manhã. Eu falei, I'm so sorry. Então há determinadas coisas que eu amo o mover de Deus. Já vi muita coisa, gente. Já vi muita coisa. Na nossa igreja lá em Piabas, lá você começa a pregar, quando você olha para sua mão está toda dourada. E, assim, no púlpito, você olha, um mover de Deus tremendo. Não é ninguém jogando purpurina no púlpito e o pastor fica fazendo para a purpurina subir, nada disso. Sério? É? Pastor Eneida sabe disso. Gente, Deus se move, sim. Mas aprenda uma coisa. Nunca faça do mover de Deus uma bandeira. Porque quando o mover passar, você vai ficar sem bandeira, sem referencial. Amém? Nós não vamos ficar agora, vamos chegar ali no Charles River, porque Moisés abriu o mar, nós vamos abrir o Charles River. Cuidado. Mas voltando à palavra, nós pegamos e eu estava compartilhando com vocês que aquele pai, quando recebe o filho mais novo, faz uma festa. E o filho mais velho chega e pergunta com o empregado o que estava acontecendo. Né? Eu dei a ênfase, quando a gente não quer saber toda a verdade, a gente nunca procura quem pode nos responder a verdade. A gente vai perguntar com quem não vai nos falar o que precisamos ouvir, mas o que nós queremos ouvir. E ali então,
aquele filho faz uma reivindicação. Pai, eu trabalho como um escravo para ti por tanto tempo. E tu nunca me deste um cabrito para me divertir com meus amigos. E aquele pai fala uma coisa que eu acho tremenda. Filho, o que eu tenho, tudo o que eu tenho, é teu. Ele tinha dado lá no começo para ele. O pai estava usando o que ele tinha dado para o filho. E o que Deus nos falava e me fala nessa passagem? Deus quer usar aquilo que Ele te deu. Ele nos deu a coisa mais preciosa que Ele tinha. Ele deu a sua própria vida. Ele deu Jesus por nós. E agora, a única coisa que Ele quer fazer é usar aquilo que Ele te deu. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais. Diz que Ele nos deu, Pedro fala que Ele nos deu as suas muito preciosas promessas. A tradução da King James, para um dos textos que fala do que Deus deu, parece que é Deuteronômio 1:22, diz que, eis que o Senhor teu Deus colocou essa terra diante de ti. Sobe para possuí-la, como o Senhor Deus de teus pais disse a ti. Não temas, não desanime. Então o que Deus tinha feito? Deus tinha posto uma terra diante do povo. Deus tinha colocado uma preciosidade diante do povo. E pelo que o texto que Deus está falando aqui, eles estavam temerosos, eles estavam desanimados. Quantas vezes Deus nos dá coisas e vem circunstâncias que nos desanima, vem situações simplesmente para que a gente possa tirar o foco daquilo que Deus nos deu. Isso acontece diariamente. Acontece comigo, acontece com você. O que nós precisamos? Entender a palavra que saiu da boca de Deus. Quantos lembram quando eu ministrei sobre quando Jesus chama os seus discípulos e os coloca, manda eles entrarem no barco, para eles chegarem lá do outro lado. À noite vem uma ventania, começa a sacudir, Jesus está dormindo, e ele chega para Jesus e fala, Senhor, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? O que Jesus tinha falado logo no início para eles? Entre no barco que nós vamos chegar do outro lado. Quantas vezes Deus fala que você vai ser bem-sucedido? Quantas vezes Deus fala que você vai conseguir? Que Ele te trouxe para você prosperar, para você mudar de vida. E quando você começa a ver as tempestades, as ondas crescendo, a tua segurança, em vez de estar na palavra que saiu da boca de Jesus, está na estrutura do barco. Como que eu vou chegar lá com esse barquinho? Meu irmão, se Deus falou que você vai chegar lá para o lado de lá, você vai até andar por cima das águas. Mas você vai chegar onde Deus falou. Deus é verdadeiro. Os teus sentimentos é que estão te enganando muitas das vezes. A palavra de Deus, ela é fiel. Se Deus falou, Ele há de cumprir. Se saiu da boca de Deus, agora, se saiu da boca de homens, meu irmão, fica tranquilo, não vai cumprir nada. Deus tem as coisas mais preciosas para a gente. Amém? Com essa introdução, eu quero começar a falar de um assunto com vocês. 1 João, capítulo 2, verso de número 27. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira João, Epístola de João 2, 27. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Amém? Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, e segundo a necessidade de cada um dos teus filhos. Dá entendimento, Senhor, a cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai, nessa manhã. Amém? O que esse texto fala? Quanto a vós,
a unção que você recebeu dele. Qual é o tempo do verbo aqui? Hã? Passado. Já aconteceu. Fala para o teu irmão, isso já aconteceu. Ele deu para você. Ele te ungiu. E diz que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Meu irmão, se Deus quer falar com você, fica tranquilo, Ele vai falar com você. Não precisa correr atrás de profeta. Deus vai até você. Ele te ungiu para que você tenha conhecimento. E diz que a unção dele nos ensina todas, fala a palavra, todas as coisas. Ele nos ensina. E é verdadeiro, não é mentira. E assim como essa unção te ensina, permaneça nessa unção. Para que Deus te ungiu, querido? Deus te ungiu para que você possa ser equipado para toda boa obra. Deus te ungiu para você resistir ao mal. Deus te ungiu para você saber a verdade. Deus te ungiu para você pregar a palavra. Deus te ungiu para você ser capaz de orar. Deus te ungiu para você ter comunhão com Deus. Deus te ungiu para você fazer infinitamente mais. Essa unção Ele te deu. Você não vai receber, Ele já te deu. O que nós precisamos é possuir aquilo que Deus já nos deu. Deus tinha dado aquela terra para os filhos de Israel. E eles simplesmente, por causa de medo, por causa de circunstâncias, eles não estavam possuindo a terra. Isso acontece nos nossos dias. Hoje você escuta, você recebe a palavra, você vê que é boa, você se emociona com ela, você fala, uau, que coisa grande Deus nos deu. Mas se você não tiver atitude de possuir essa palavra, de tomar com você, muitas das vezes ela vai ser perdida. Você está ungido por Deus, querido. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Você está ungido por Deus. Vamos lá. Será que você já pensou sobre isso? Que você é um cristão ungido? Que você é um cristão capacitado por Deus? Ou será que você tem aquele ensinamento que só alguns são ungidos? Só alguns são chamados. Eu me lembro uma vez, voltando ao Brasil, eu encontrei com um amigo que me ajudou muito na minha conversão. 40 anos de evangelho. Eu falei, como é que você está, meu irmão, tal? E fiquei muito feliz de encontrá-lo. Eles tinham uma férias que eles tinham numa praia lá do Rio, e eles ficavam me esperando eu sair do trabalho à noite da minha empresa, para que eu pudesse ir com eles pela manhã. Ele não ia na sexta-feira, ele deixava para ir no sábado de manhã, só para me levar, para me estar com eles. Eles me abraçaram como família. Eles não permitiam que eu ficasse sozinho. E ali então, eu encontrando com ele, revendo todo, falou, ô Marquinho, você está lá nos Estados Unidos agora, quem diria, né? Quanto tempo? Eu falei, você, como é que você está, meu irmão? E aí, tem pregado a palavra de Deus? Não, meu irmão, que isso? Isso aí é para ungido igual você, igual o pastor lá. Isso aí não é para qualquer um. Que visão, querido. Diz que Ele nos capacitou, diz que Ele nos ungiu. Ele nos chamou para que a gente fosse testemunha. Ou será que a tua mentalidade, o teu ensino, é que só aqueles profetas do Antigo Testamento, ou os apóstolos do Novo Testamento, foram os únicos ungidos? Não. Eu gosto demais, eu já tenho ensinado isso para vocês. O que Apocalipse fala e o que o Senhor diz? Que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Ainda dá um endereço para você reinar. Tem gente que acha que você vai ser um dia, você vai ser rei, sacerdote, vai ficar lá nas nuvens, junto com aqueles anjinhos pelados, tocando harpa, né? Isso é invenção, gente. Não existe nada daquilo. E nem aquilo é anjinho, que é qualquer coisa, menos anjinho. Falando em anjinho, a Globo tentou dar uma espetada na Record, né? Porque uma das programações da novela aí dos 10 Mandamentos, ainda não tive a oportunidade de ver nenhuma, e fala sobre a não existência de anjos de guarda, né? Esse negócio do anjo da guarda, segundo a visão aí, que tem um anjinho da guarda, e acende vela para o anjinho da guarda, essas coisas.
Aí teve um acidente em Barra do Piraí, né? Um senhor de idade atravessando a linha do trem no centro da cidade. Foi em Barra do Piraí. É. Aquela rua do beirada da linha, a última casa que nós moramos foi lá no final lá. E vem aquela máquina poderosa, né? Na MTR gigantesca. E o velhinho atravessando a rua, né? A máquina passa aqui assim nele, acho que ele nem viu a máquina. Ele nem viu a máquina. A Zap está procurando ali. Então, por que eu estava falando do trem de Barra do Piraí? Sim. Então, o Bonner lá virou e falou assim, apresentou a reportagem assim, olha como existe. Coloca aí a Zap. Esse aí viveu de novo, né? Tá bom, Zap. Aí o Bonner fala, né, que existe anjo da guarda, que o anjo da guarda protegeu ele, né? Quem nos guarda é o Senhor, gente. Amém? Então, às vezes talvez a sua visão seja essa, de que alguns são chamados, de que alguns têm a unção. Não, isso aí é para... Me lembro meu pai falava, Marcos, o negócio de entender a Bíblia é para os estudiosos. Não, a Bíblia foi dada para a gente. Se nós abrirmos a Bíblia despretensiosamente, com o coração aberto, essa unção vai nos ensinar. Deus tem um compromisso, porque Ele te ungiu para você entender as Escrituras, querido. É desse unção que eu estou falando. O dicionário Webster, ele diz que para ungir, como que ele coloca? É esfregar óleo sobre uma superfície. Quantos fazem bolo aqui? Eu faço. Então como é que você faz para ungir? Você pega a manteiga, o óleo, né, aquele spray, cria uma película protetora em volta da forma. Entende o que é unção? É uma película, é algo protetor na tua vida, é algo que te envolve, é algo que toma toda a tua vida, querido. E é o que nós precisamos entender. Ungir é aplicar algo sobre a sua vida. E foi isso que o Espírito Santo fez. Foi isso que Deus fez. Ele aplicou sobre a sua vida. Ele te ungiu. Ele te busuntou. Como é que ela vai traduzir isso, né? Essa é só do nosso tempo, né, Dória? Lambreu. Melhor ainda. Gravei. Então, o que ele fez? Ele totalmente nos revestiu desse Espírito Santo. Para quê? Para que a gente fosse ensinado, para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele, para que Ele pudesse falar ao nosso coração, querido. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos vários profetas sendo ungidos. Eliseu, no fim da sua carreira, Elias, no fim da sua carreira, ele pega e Deus fala com ele, olha, eu quero que você unja mais 3 homens. E ele sai lá da sua caverna lá para ungir esses homens. Arão, quando ele foi assumir o sacerdócio, foi derramado óleo sobre ele. Diz que foi colocado as vestes sagradas e ele foi ungí-lo para santificá-lo, querido. Samuel constantemente estava ungindo o rei, ungiu Saul, ungiu Davi. Marcos capítulo 6, verso 13. Olha o que Jesus fazia. Expulsava muitos demônios e... Qual a palavra que está aí? Ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A igreja, cada dia, ou ela tem colocado uma ênfase demasiada no óleo, ou muitas vezes ela tem perdido. Segunda-feira eu cheguei lá na reunião, eu estava assim no ápice da dor de dente, né? E o pastor Edson imediatamente catou o óleozinho dele, sempre no bolso dele. Agora, esses homens, com qual propósito que eles foram ungir? Profetas foram ungidos para poder proclamar a palavra de Deus. A nossa unção, querido, não é só para nós sermos bem-sucedidos, não. É para nós proclamarmos a palavra de Deus.
E essa unção, ela nos dá ousadia. Os sacerdotes eram ungidos para quê? Para cumprir os deveres no ministério. Hoje existem tantas unções estranhas aí. Unção da prosperidade, unção disso, unção daquilo. Mas são poucos os que estão recebendo uma unção para ser testemunha de Jesus, para proclamar o reino de Deus, para permitir que Deus os use. Deus te deu uma unção e Ele quer usar essa unção. Quantos estão aqui? Então, querido, a unção que Deus nos dá, ela ocorre com um propósito. Não é o simples fato de você ser lambreado do óleo na testa, não. É você receber uma unção com propósito. Saber que você está sendo ungido para fazer diferença no reino de Deus. Às vezes, quantas vezes nós estamos pensando em unção como um benefício pessoal. A unção que o Espírito te dá, ela tem um projeto, ele tem um propósito. Ele te deu e ele quer usar aquilo que ele te deu. Ah, se ele pudesse, ele já tem feito isso. Imagina se Jesus pudesse vir e pregar o evangelho para as pessoas. Mas sabe que a quem ele concedeu esse chamado? A mim e a você. Diz que os anjos, eles anseiam por isso. Mas esse ministério foi dado a você, querido. É para isso que você tem a unção. Disse que Jesus falando sobre o Espírito Santo, Lucas capítulo 4, ele repete, né? Isaías 61, de 1 a 2, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para que eu possa o quê? Pregar, anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade para os presos, recuperar a visão de cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Jesus. Jesus falou que para isso Ele estava ungido. Para proclamar o reino, para curar enfermos. Do 18 até o 19, Lucas 4, de 18 a 19, gente. Para quê? Para que ele pudesse colocar aqueles que estavam presos em liberdade. Quantas vezes nós fomos ungidos e temos essa unção, querido, e não estamos sabendo o que fazer com essa unção. Aquele povo, o povo de Israel, Deus tinha prometido a ele aquelas terras. E eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque estavam com medo. A outra palavra que eu falei, eles estavam também com... Deixa eu voltar aqui o texto. Eles estavam desanimados. Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão desanimadas, porque elas não sabem fazer nada com aquilo que o Pai deu. Deus deu a herança dele, Deus deu a capacitação, Deus deu os dons, Deus deu sabedoria, Deus deu revelação, Deus te deu tanta coisa. Há tanto tesouros dentro de vocês, há tanta coisa que Deus pegou assim e dividiu. Eu vou dar um pouquinho só para o Dino, eu vou dar um bocadão para a Adriana. Deus faz isso. E olha que ele não reclamou, viu? Ele é muito bonzinho, né? Então, querido, esses textos que eu estou falando para você, eu creio que te dá a convicção de que existe uma unção. Agora, muitas das vezes, a nossa falta de relacionamento com o Espírito Santo, nós não conseguimos visualizar essa unção. Muitas das vezes a unção que Deus nos deu, ela está mascarada por outras coisas, que muitas vezes nós estamos priorizando. E a gente não consegue ver aquilo que Deus nos deu, querido. Talvez você está perguntando no teu coração, mas pastor, mas será que isso é importante para mim? Será que é importante para mim eu compreender um pouco melhor sobre essa unção? Aquele povo, eles só poderiam ter tomado conhecimento da terra que Deus tinha dado para eles, se eles escutassem aquilo que os seus pais falavam, aquilo que era ensinado. O que nós estamos ouvindo hoje? O que nós estamos compartilhando hoje? Gente, a gente compartilha tanta coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus e com o chamado de Deus. A gente tem que virar crente. Sério.
A gente tem que ser mais crente. Né? João aqui diz que você recebeu uma unção. E você foi ungido. Mas para quê? Deixa eu dar algumas pistas para você. Olha o batismo de Jesus, capítulo 3 de Mateus, verso 13 ao 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe-me assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Será que você já se perguntou alguma vez por que Jesus foi batizado e João pregava o batismo do arrependimento? Há vários conceitos, há aqueles que dizem que foi para ele se identificar com a gente. Lógico, há um pouco de verdade nisso. Mas alguns dizem que ele se batizou para que ele fosse exemplo. Creio também que há um pouco de verdade nisso. Mas quando eu penso que provavelmente a principal razão pelo qual Jesus foi batizado e o seu batismo, ele começou o seu ministério, ele entrou no sacerdócio, e para que ele pudesse se tornar o sumo sacerdócio, o santo que se sacrificou por nós. Ali, quando o Espírito de Deus repousou sobre ele, ali deu início do ministério dele. Como que é importante, né? Nós vamos ter o nosso batismo no dia 20 de dezembro, né? Então você conversa com o Tony está responsável em prepará-los, convertê-los, santificá-los. Domingo, 9 horas da manhã, primeira classe. Eu posso participar, você deixa? Eu vou participar. Uma das coisas que eu vejo que a palavra de Deus diz, que Deus não faz nada sem se revelar primeiro o seu plano aos seus profetas. Está lá em Amós, capítulo 3, verso 7. Quando ele fala lá sobre consagração em Êxodo, Deus fala em consagração em Êxodo 29, disse que você deve consagrá-los para que eles possam se servir como sacerdote. Então, quando Adão, como que era a consagração deles? Eles eram lavados com água, era tiradas suas roupas e era vestido uma túnica, uma estola, o éfode, né, sacerdotal, e era colocado também esqueci o nome colocado na cabeça deles, né? Então, tipo um turbante na cabeça, né? E colocavam um diamante sagrado no turbante. Pegava o óleo de unção e ungia eles, derramavam o óleo sobre ele. O que aconteceu no batismo de Jesus? Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele desceu, o Espírito Santo diz que desceu como uma pomba. Jesus se lavou, se banhou como um sacerdote para iniciar o seu ministério. E após isso ele estava cumprindo o que diz as Escrituras lá, da mesma forma como Arão se tornou um sacerdote. E ele foi ungido então pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a ensiná-lo todas as coisas. Jesus falou que quando ele fosse, ele enviaria outro igual a ele, para que nos ensinasse todas as coisas. A unção de Deus te ensina, querido. O Espírito Santo quer ser participante na sua vida. Eu prefiro estudar na escola do Espírito Santo do que na escola de homens. Alô? Vamos entender isso, querido. E só um relacionamento com Ele pode fazer isso. Jesus ainda falando sobre o Espírito Santo, João 14, 26, se você quiser colocar, pode colocar. Diz que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em seu nome, Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que eu disse a vocês. Ainda ele diz aqui, quanto à unção que deves receber, permanece em vós.
foi o texto que nós lemos, o texto no início do culto, querido. A unção de Deus, ela permanece em você. Quantos de nós estamos abrindo mão disso, querido? Quantos de nós estamos abrindo? A unção que você recebe é o Espírito de Deus na sua vida. Ele é uma pessoa. Ele é igual a Jesus. Diz que o Espírito Santo, ele sente, ele se alegra, ele se entristece, ele tem sentimentos. Como que nós estamos nos relacionando com esse Espírito? Quando nós estamos em frente a uma TV, em frente a um computador, na rua, em qualquer lugar, aquilo que os nossos olhos veem, o Espírito Santo sente. Aquilo que os nossos lábios falam, ele escuta. Aquilo que penetra no nosso interior, ele toma conhecimento. E quantas vezes isso está tudo bem? Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, querido, para discernir a verdade. Ontem me foi, lógico, quem estava na mesa vai saber quem foi, mas me fizeram uma pergunta, né? Pastor, o crente pode tomar um copo de vinho? A resposta é muito simples, querido. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração? O que diz a palavra de Deus para você? Será que é o meu conselho? O Espírito Santo, se você tem comunhão com Ele, Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te dar conhecimento de todas as coisas. Nós não temos fiscais aqui na igreja. Os diáconos não são fiscais. O Tony não é fiscal de você. Pastor Edson não é fiscal de você. Pastor Eneida é muito menos. Pastora Gisele é muito menos. Agora, erra para você ver só o que eles vão fazer com vocês. Quantos estão entendendo? Não é verdade? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele nos ajuda a discernir os erros da nossa vida. Quando eu dou a classe de capelania, é uma coisa que eu sempre falo com eles, né? O que nós vamos usar para escutar as pessoas? Os nossos sentidos ou a voz do Espírito Santo no coração? E eu sempre falo, as mulheres, elas são muito mais sensíveis a esse aspecto do que nós homens. O homem, um chega para o outro, ei, cara, como é que você está, mano? Tudo legal? Não, com a outra mão, vai lá, sai tá isso, assim, cara. E a gente ri, a gente se abraça e tal, tá tudo bem. Aí duas mulheres, né? Você não, sai para lá. Aí duas mulheres, fica aí. Nossa, meu amor, como é que você está linda? Nossa, foi bom te ver. Né? Aí a pastora pega e fala assim, não senti isso verdadeiro. Né? Me soou meio falso esse negócio. Né? A gente não. A gente vai pro sentimento, a gente vai na expressão. Legal, cara, aí, ó. WhatsApp, man. E se vai. As mulheres não. Elas são tanto quanto mais introspectivas, né? Elas conseguem enxergar o que nós não enxergamos. Elas conseguem interpretar aquilo que nós não interpretamos. E muitas das vezes, ela fala, isso não é tão verdadeiro. Quem foi que falou para ela? Sensibilidade de mulher? Não, gente, deixa de ser bobinha. Não é porque você é inteligente, não. É porque o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo discerne todas as coisas. Ele fala ao teu coração. Ele te mostra. Não é tempo que nos mostra a verdade, não, querido. É o Espírito Santo que nos revela a verdade. Tem gente confiando no tempo para se revelar a verdade, né? Já se tornou um dito popular, né? Gente, não, o Espírito Santo, ele te fala agora, ele te fala hoje. Ele testifica no teu coração o que eu estou falando aqui para vocês. Levanta não, vai embora não. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita para ouvir a voz de Deus, para discernir e decidir o que nós temos que decidir. Agora, eu posso possuir a terra que Deus me deu, ou eu posso, por causa dos meus sentimentos, por causa dos meus medos,
eu não entrar naquilo que Deus me deu. Eu não tomar posse do que Deus me deu. É uma decisão pessoal. Deus não vai forçar a barra com você. Porque o Espírito Santo, ele flui normalmente. É o Espírito de Deus que nos leva a ter uma vida justa. O apóstolo Paulo nos ensina isso na sua carta aos Romanos. Ele fala claramente que em todas as ocasiões, em todos os pedidos, em todo tipo de oração, é o Espírito que precisa nos conduzir, querido. Quantas vezes nós estamos desejando coisas que Deus nunca nos deu? Deus nunca nos prometeu. E diz a palavra de Deus muito clara em Efésios 3,16. Eu oro para que as gloriosas riquezas do Senhor possa te fortalecer por causa do Espírito Santo no seu interior. As riquezas de Deus, elas só foram fortalecidas por causa do Espírito Santo no seu interior. Então comece a considerar essa pessoa, o Espírito Santo de Deus, querido. O apóstolo Paulo ainda fala mais e nos ensina mais em Efésios. Nós não somos controlados pela carne, nós somos controlados pelo Espírito para as boas obras. E ele fala lá quais são os frutos de uma pessoa controlada pelo Espírito. Ele ainda nos ensina mais que o viver, o reino de Deus, não é questão de comer e beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, quantas vezes a nossa vida, ela é circunstancial. Quantas vezes são as coisas que estão fora da nossa vida, que estão determinando o nosso humor, nossa alegria ou nossa tristeza. Não. Há algo no nosso interior que testifica todas as coisas. Essa riqueza que Deus te deu. Esse é o tesouro que Ele te deu. Isso é o que Ele te deu para que você possa viver cheio de esperança. Essa esperança nos dá confiança. É essa esperança que faz com que, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos receber os dons espirituais. A palavra de Deus diz que há diferentes dons que o Espírito te dá, querido. Eu estou pulando aqui, gente. Eu estou de olho de vocês, estou olhando no relógio, né? Tem uns que dançou demais ontem, de vez em quando entra numa profunda intercessão por mim, né? Eu confesso que muitos de vocês me surpreenderam, estar aqui hoje de manhã. Sério mesmo. Amada igreja, você foi ungido pelo Senhor. O Senhor fez um depósito na tua vida. O Senhor acreditou em você. O Senhor te deu. Ele falou, estou te dando porque você é capaz. Ele nos confiou um tesouro. Imagina o que Ele fez. Ele pegou da própria vida dele e nos deu. Falou aqui, olha, para você. Sabe quanto custa? Grátis. Totalmente de graça. E quando você tomou a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador, você foi restaurado a filho de Deus. De criatura, você foi feito filho. Está muito claro lá em João, quando diz que quando todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos não creem no nome de Jesus? Dá uma glória a Deus. Todo mundo atento, todo mundo aí, ó, afiadinho, né? Nem a Cláudia diz amém hoje. Não deu tempo, né? Ela estava bebendo água. Ah, filhinha, isso me protege a mamãe. Olha, gente, o Espírito de Deus foi derramado sobre você quando você creu. Deus te restaurou. E agora, você recebe essa unção sobre a sua vida. Ele não está somente em você.
Mas Ele está acima de você. Ele está se movendo em você. Assim como o Espírito Santo no dia de Pentecostes desceu sobre os seus discípulos, assim o Espírito de Deus quer descer sobre você. E quando o Espírito de Deus desce sobre nós, vem sobre nós, há manifestações, querido. Há situações que acontecem na nossa vida. Há determinadas coisas que acontecem para louvor da glória de Deus. Você vai falar em línguas estranhas. Você vai profetizar. Você vai ter visões. Você vai discernir o Espírito. Você vai ter uma vida totalmente diferenciada. Tão somente por causa dos dons do Espírito que Ele te deu. Essas são as riquezas de Deus. Essas são as preciosidades que Deus te deu. Quantos querem isso nesses dias, querido? Então, é para o serviço cristão. É para o teu chamado, é para o teu ministério. Amém? Então eu estou começando a falar sobre isso. Porque sei que Deus vai fazer um chacoalhar na sua vida. Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Quantas vezes você está tentando na sua força? E a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Quantas vezes você está se limitando? Você não está se achando capaz? Eu pregar, pastor? Que pregar o quê, pastor? Você está doido? Eu sou tímido. Não. Você precisa possuir o teu tesouro para que você possa fazer diferença. E tem outra, não é você quem faz. É o Espírito de Deus que está em você que te capacita para você fazer. E você vai poder pregar. E você vai poder falar. Você vai perder medo de microfone. Microfone vai ser só uma extensão do seu corpo. E você vai poder falar para os teus amigos. Eu vou ver um dia o Marconi pregando. Vocês acreditam? Ele, por ele mesmo, ele não consegue fazer nada. Gente. Que nada, ele tem muito conhecimento, cara. Começa a tocar nos assuntos que ele domina. Você vai ter conversa aí para hora. Ô homenzinho para gostar de falar. É verdade ou não é? Não, é verdade ou não, Marconi? É verdade. Agora, imagina quando ele descobrir e começar a usar todo o tesouro que Deus colocou dentro dele. Gente, eu era tímido. Era, pastora. Eu era complexado. Totalmente. Eu não me acho um galã de Hollywood. Mas eu só namorava menina feia porque eu me achava feio demais. Foi quando eu aceitei Jesus Cristo. Fiquei 2 anos sozinho sendo curado. Você gostou, né, Tê? É. Deixa eu ficar quieto. Não, acho que é domingo que vem, o outro domingo, ela que vai pregar, deixa eu ficar quietinha aqui. Deus te ungiu, amados. E eu, com muita liberdade, eu falo isso para vocês. Deus te capacitou. Deus te deu unção. Imagina você permitindo Deus ser na sua vida o que Ele quer ser. Começa a olhar a terra que Ele te deu. As promessas que Ele te deu. Elas estão ali sem dono. Ele deu para você. O teu chamado pertence a você. E só você vai poder fazer alguma coisa com ele. Quantos querem ver um dia o Dino pregando aqui? Dino, você pregava no Brasil? Não, vou perguntar a Adriana aqui. Adriana, ele pregava no Brasil? Viu a diferença? Viu? Gisélia que vocês veem hoje, está muito longe da Gisélia que eu conheci, gente. Gisélia sentava às vezes atrás das pilastras na igreja.
Olha como Deus usa a vida dessa mulher. Nessa vez que eu estava lá no Brasil, estava vendo a Deise, né? Eu não conheci uma pessoa mais tímida do que a Deise. Verdade ou não? Aquela mulher, no dia que foi feito o aniversário dela, ela fez aniversário dia 2 de novembro, e no domingo fizeram uma homenagem. E eu vi aquela menina, Deise, que nós levamos ela a Cristo, eu que batizei, fizemos o casamento dela. Eu vi aquela mulher com o microfone no final do culto, mas com uma autoridade. Gente, eu comecei a chorar sozinho ali. Eu falei, meu Deus, que mudança Deus fez na vida dessa mulher. Como que Deus ungiu? Já pensou a Josi pregando, gente? Não, falar ela gosta de falar. Imagina, né, Cláudia, ela pregando. Olha, o fogo vai descer, gente. 1-0 para mim. Quantos estão entendendo, querido? Quantas vezes nós estamos colocando limitação na nossa vida por causa dos outros, por causa do que fizeram com a gente, porque estamos com medo, porque estamos desanimados. São sempre os outros culpados. Tem sempre um culpado na vida daquele que não quer ser usado por Deus. Ele sempre vai culpar alguém. Sempre é uma circunstância. Sempre será por coisas de fora. No dia que nós começamos a reconhecer que não são as pessoas que têm que mudar, mas eu que tenho que reconhecer o tesouro que tem dentro de mim, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar completamente. Nós precisamos ter uma compreensão melhor do que essa unção, querido. Eu creio que se você entender, você será capaz de viver para Deus, você vai ser mais capaz de orar. Você não vai orar somente por necessidade, você vai orar para fazer diferença. Quantos notaram que não choveu ontem? Quantos sabiam que a previsão era de chuva? E muita chuva. Sabe o que ela fez na quinta-feira? Ela orou, Deus, não permita que chova e que a gente possa ir sem chuva para aquele lugar. E quando nós estávamos indo para lá, ela falou, viu, não choveu. Eu falei, você não orou? Quantas vezes, Edson, a gente já experimentou isso? Nós não experimentamos aquela vez num evento na praia? Choveu em um monte de lugar, menos Rivia. Isso é fato. Então, muitas das vezes, querido, por causa do nosso desânimo, por causa dos nossos medos, nós não estamos possuindo o que Deus nos deu. Nós estamos sempre culpando alguém. E nós esquecemos que nós temos a unção do Altíssimo. Que nós temos os dons, nós temos a capacidade. Quando nós permitimos que essa unção funcione, nós vamos amá-lo independente das circunstâncias. Nós vamos confiar mais. Realmente, vai repousar no nosso coração esperança e alegria. Depressão, show. Não vai ter espaço para essas coisas. Sabe por quê? Porque a unção nos renova. A unção nos capacita. A unção faz diferença na nossa vida. Enquanto você estiver confiando nos outros, e até mesmo em você mesmo, você nunca vai aprender a confiar no Espírito de Deus que move em você. Amém? Eu te dou esse ensino e essas sugestões para que você cresça. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Pode acontecer essa manhã, pode acontecer na hora do almoço, pode acontecer. Eu me lembro um trabalho que nós fazíamos nas praias de Copacabana, lá das tendas, né? E a nossa igreja era assim, permanente lá, né? E eu me lembro uma vez, uma amiga nossa, que queria ser batizada com o Espírito Santo antes da passagem do ano. E de repente, eu estava para o lado de fora lá, lembra disso? A Cláudia. Agora mesmo a tenda começa a ser chacoalhada, aquela gritaria dentro da tenda. Eu falei, ih, capeta bravo. Eu vazei para lá. Quando eu entrei na tenda, estava lá se derramando, falando em língua estranha, e pulando e dançando. Ela tinha sido batizada com o Espírito Santo dentro da tenda de expulsar demônio. E eu falei,
Desceu algum demônio forte lá. Não, não era não, gente. Era o Espírito Santo fazendo uma revolução. E essa é a revolução que Ele quer fazer na sua vida, querido. Você não vai depender de ninguém, porque a unção dEle vai te ensinar. A unção dEle vai te capacitar. E vai tornar você reis e sacerdotes para reinar sobre todas as circunstâncias, sobre a terra. Fala para o teu irmão, isso é só o começo. Quantos querem isso? Amém? Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Quantos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Quantos sabem que Ele habita em você? Quantos sabem que a palavra de Deus é verdadeira? Quantos sabem que o Espírito Santo na sua vida é que faz a diferença? Que você tem mais de 30.000 promessas na palavra de Deus. E é o Espírito Santo que testifica dentro de nós. E uma das coisas que eu aprecio muito do Espírito Santo, diz que é Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito Santo. Eu posso dizer uma coisa tranquila para vocês, o Espírito Santo é lindo, gente. Amém. Ele é maravilhoso. Ele é fantástico. Ele nos preenche em toda a nossa necessidade. Imaginou essas crianças, Bruninha, todas elas sendo batizadas com o Espírito Santo ainda novinha, sendo cheio, tendo revelação, tendo visão, o poder de Deus fluindo. A gente vai perder aquela cara de estático, de meio esquisito, e a gente vai ficar cheio, totalmente transbordando. Sabe como é que fica a nossa cara? Fica a cara meio de bobo. Porque o Espírito Santo nos visita, nos enche. Quantos querem isso, querido? Quer mesmo? Você quer mesmo? Fala, Espírito de Deus, enche a minha vida. Enche a minha vida. Talvez você já foi batizado ou não com o Espírito Santo. Mas será que você está com visão da tua posse, da tua herança, de tudo que Deus tem para você? Eu queria fazer uma oração com vocês. Ora assim enquanto eu estou orando. Senhor, em nome de Jesus,